E Boa noite de novo para todos vocês, para todas vocês que estão aqui com a gente. Mais um aulão aqui na comunidade das Aline. Aline, você falou para colocar o PIM para eu começar, eu comecei de verdade. não, é assim que eu gosto, é assim que eu gosto. Boa noite, gente. Sejam muito bem-vindos a mais um aulão das Alines. Estamos com nossas alunas de carteirinhas aqui já presentes. Vamos honrar esse tempo delas aqui, já começar essa gravação. E, né, a gente vai fazer o mesmo formato das aulas anteriores. A gente vai dar a aula, né? Eu vou trazer uma teoria, a Aline vai trazer uma prática, e no final a gente vai ter um Q&A poderoso aqui para tirar as dúvidas, né? No finalzinho aqui. Isso aí, vamos lá então, Aline. Vou colocar aqui, vou deixar você compartilhar aqui, colocar para você compartilhar. E aí a gente inicia. Deixa eu me tirar aqui do PIN. Isso aí. Ok. Hoje o nosso tema é sobre, né, cultura da empresa, né? Muitas vezes a gente fica na ideia de que esse conceito de ter uma cultura empresarial é algo de empresas grandes, né, gigantes, que já tem vários departamentos, enfim. E a gente não se dá conta que a gente já tem uma cultura, né? A cultura, deixa eu voltar aqui. A cultura nada mais é quem é a empresa, né? Quem é a empresa e como você funciona. Quem que o seu colaborador representa dentro da casa. Vou descompartilhar um pouquinho aqui, só para não ficar, para a gente, quero ver mais vocês aqui nesse momento. E é muito importante a gente desenvolver essa consciência, porque a cultura não é só algo que a gente cria. Antes da gravação, a gente estava comentando aqui em grupo que é algo que a gente tem que gerenciar o tempo inteiro na empresa, que é algo, é a única maneira de você criar, implementar e fortalecer a cultura é você gerenciar essa cultura diariamente, né? Não adianta você criar, né, uma base sólida de missão, visão, valores e chegar a um problema e você discutir e resolver de qualquer maneira. Né? Não adianta você ter uma visão da sua empresa se você se deixa abater por qualquer problema que vem no seu dia a dia. Aquela visão não está clara para você como empresário, não está claro para você como colaborador, e muito menos uma missão que você não tenha congruência, né, que você não realmente viva, e é uma missão diluída, é uma missão que às vezes nem você mesma acredita. Então, só criar o documento em si não é suficiente. Né? A gente sai daquele ponto que a gente nem tem nada oficializado e vai para um ponto, né, que documenta aquilo ali dentro da empresa, mas não necessariamente implementa e gerencia aquilo ali, né, fortalece, né, para que se você não crer, né, como que o seu colaborador vai crer? Então a gente tem que entender que como todo processo que a gente cria dentro da empresa vai ter um ponto de partida, vai ter um caminho de implementação, fortalecimento e vai ter pontos de mudança, que não necessariamente é algo que a gente cria hoje como missão, visão, valores, manual de conduta, contratos, vai ser algo que vai perpetuar para o resto do tempo de vida da empresa. É só um ponto de partida. Gente, eu estou em pé aqui hoje porque eu sentei tanto aqui de reunião para reunião que eu falei, não, hoje eu vou dar aula em pé, não estou aguentando mais ficar sentada. Enfim, então eu quero trazer essa consciência para vocês de que a gente vai sim trazer uma teoria, mas a Aline vai vir com uma prática brilhante, eu não tenho a menor dúvida, porque é algo que toda empresa precisa, né? A Aline vai trazer o exemplo da Hubs, que é uma empresa de contabilidade, né, e consultoria financeira, mas é como em qualquer empresa. Toda empresa vai ter a sua cultura, vai ter, né, essa base para você resolver problema, para você definir funil de contratação, para você definir palavras-chave, o copy, de como você vai usar com o seu marketing nas suas mídias sociais. Então, não tem como a gente só criar, implementar e achar que está tudo resolvido. É como se você fosse contratar uma pessoa nova e não fosse gerenciar aquele treinamento dela, não fosse gerenciar se ela está realmente trabalhando com os padrões de limpeza que a empresa desenvolveu. É algo bem, bem parecido. Eu vou trazer aqui, né, como eu falei, uma teoria para a gente entender como que a gente consegue desenvolver isso. Esse material vai ficar salvo lá no arquivos do grupo privado no Facebook.
é a única plataforma que tem como a gente deixar um arquivo anexado, né? Aqui no grupo do WhatsApp dos aulões, a gente pode até colocar, mas aí vai vir outros anúncios de outras aulas e vai se perder. De início, a gente pode até botar um PIN de 30 dias ali, mas vai cair. Então, o lugar certo, sempre para vocês terem como referência, né, da documentação de qualquer PDF, material de apoio que a gente entrega aqui nas aulas, é no grupo privado, dentro da comunidade das Alines no Facebook. Combinado? Qualquer dúvida, vocês vão anotando aí, pergunta no finalzinho, que a gente vai deixar o Q&A para o final, né? O tira dúvidas. Deixa eu abrir aqui a apresentação. E olha só, não tem como a gente falar de cultura, de base, de empresa, se a gente não fala de nós mesmos. Então, eu vou dar uma pincelada aqui no que eu trato nas mentorias individuais. Né, não tem como a gente não falar disso, se a gente vai falar de base sólida dentro da empresa. Né? Não tem como a gente não ter uma base sólida como empresário e ter isso na empresa. Né? A gente sempre fala aqui nas lives, nos aulões, é sempre um movimento de crescimento de dentro para fora. Como empresário, não é diferente, como empresárias, né? Estamos aqui 100% com mulheres no momento na sala. Então, quando a gente fala de, né, sair da operação, não o que que eu faço antes de sair, a gente tem que olhar para a nossa rotina. Não tem atalho, gente. Não tem atalho. Imagina a gente querer uma empresa autogerenciável se a gente não consegue gerenciar os nossos hábitos, né? É forte, é muito forte, que para mim não é automático. Para mim, nada foi suave em termos de gerenciamento de tempo. Eu estou nos melhores 3 meses da minha vida, desse ano de 2025, porque nunca foi assim. Eu comecei um desenvolvimento, um autoconhecimento lá em 2022, estudando inteligência emocional. Primeira coisa que eu tinha idealizado lá era a minha rotina que eu queria. E a gente já está aqui em 2025, e é quando eu estou conseguindo fechar esse ciclo, e sem dúvida pode melhorar, né? A gente sempre tem espaço para melhorar. Mas quando a gente fala de desenvolver processos dentro da empresa, desenvolver a nossa rotina, é aquela sementinha que a gente planta todo dia. E até quando a gente acha que não está fazendo, implantando alguma coisa, a gente está plantando, né? Às vezes a semente de ser desorganizada com o nosso tempo, de ser desorganizada com o nosso sono, né? De não priorizar o autocuidado. Então, tudo isso é muito importante, porque no final a conta não fecha. A gente não consegue ter clareza, a gente não consegue ter energia, a gente não consegue estar conectada com a inteligência suprema, que é o nosso Criador. Então, não vai funcionar. Por mais que eu vejo exemplos de pessoas que querem, né, saltar isso e acaba voltando, e é quando finalmente a pessoa consegue entender que esse é o ciclo, né, do autodesenvolvimento e do desenvolvimento das suas empresas. Então, eu quero trazer 4 pontos aqui que a gente tem que começar a trazer intenção, começar a trazer mudanças. E eu não estou falando aqui, gente, de radicalismo, coisa do dia para a noite, porque são coisas que não são sustentáveis e são coisas que, se a gente não fez por anos, a gente não vai fazer em uma semana, né? Então, quando a gente fala de atenção com o corpo, o que que é? Se você não faz absolutamente nada e de manhã você já faz um alongamento, o seu corpo já vai entender que alguma coisa diferente está acontecendo. Eu lembro que quando eu comecei a mentoria com a Marina, eu passava de semana a semana sem conseguir malhar, às vezes conseguia me alimentar direito. E ela virou para mim um dia e falou assim: Você consegue fazer 10 abdominais hoje? E eu fiquei constrangida, né, com vergonha, né? Então, fui ali pro chão da minha sala, fiz os 10 abdominais e mandei a mensagenzinha para ela. Eu fiz os 10 abdominais, né? Então, é assim que a gente começa, né? E tá tudo bem. Agora, o que não pode é a gente desistir ou achar que é impossível. E a gente tem que trazer a questão da autorresponsabilidade. E é um dos livros que eu recomendo, vou estar recomendando aqui algumas leituras para vocês. E é o ponto básico do empresário, né? Vamos fechar aqui esses outros pontos aqui. Mente, né? Você ter a saúde mental.
se você está travada, se você está, né, angustiada com alguma coisa, ansiosa, você tem que buscar ajuda. Não tem como a gente negligenciar a nossa saúde mental. Espírito, né? Independente de religião, se a gente não está conectado com algo maior do que nós mesmos, né? A gente tá brincando, tá perdendo tempo, porque não tem como a gente ter tudo, né? Fluir tudo da gente. A gente é um source, é um. Nossos recursos são muito limitados. Então, quando eu consegui desenvolver o meu relacionamento com Deus com mais intimidade, nossa, eu não consigo nem imaginar, nem explicar para vocês o nível de consciência que eu tô tendo. E esse final de semana, então, assim, né, pela primeira vez eu tive coragem de pedir para o Senhor me mostrar, né, aonde que eu estava pecando, e ele foi direto ali, ó, no orgulho. E a gente às vezes se acha muito generosa, se acha muito isso, muito aquilo, e a gente realmente não trata a raiz do que realmente está travando a gente, como ser humano e como empresário. E com o nosso tempo não é diferente. Se a gente não consegue gerenciar, seja estando na operação ou não, o nosso tempo, a gente saindo da operação, a gente não vai ser mais produtivo, porque a gente não tem o domínio de planejar o nosso tempo. Então, se você ainda está na operação, você tem que olhar cada movimento da sua semana, que dia que você vai chegar mais cedo, que dia que você pode dormir mais tarde, que dia que você vai acordar mais cedo, e começar a planejar as mudanças que você quer para a sua vida primeiro, né? Não tem como a gente inverter ordem, né? Deus, você relacionamentos, empresa. Se você coloca a empresa em primeiro lugar, sua energia vai ser desse tamanho. Se você coloca a empresa na frente da sua família, de quem você ama, de quem que é importante para você, independente se você é solteiro ou casada, não vai fechar a conta no final, gente. Então, a gente tem que entender prioridades, porque tudo, é o que a gente planta, é o que a gente vai receber em troca. Então, busca um balanço nessas quatro áreas da vida de vocês, e aí na empresa vai ser consequência. Vai ser só uma consequência. Tudo que você é no pessoal, na sua vida pessoal, na empresa é só uma extensão. E às vezes não tem como a gente, às vezes, por muitos anos, vivi uma máscara que estava tudo bem, que eu não conseguia pedir ajuda. Então a gente está aqui na comunidade das Alines. Olha que nome lindo. Comunidade das Alines. É uma comunidade para se ajudar mesmo, né? Para a gente ajudar uma a outra, andar de mão dadas aqui, para a gente conseguir, né, ir para o próximo nível. E vai ter pessoas, né, em níveis de consciência diferentes, está tudo bem, a gente vai respeitar o seu tempo, mas a gente não quer que você deixe, né, desista no meio do caminho. A gente só não consegue se a gente desistir no meio do caminho, né? Ops, que isso? Não, peraí. Aqui é um exemplo de plano de ação, mas eu não vou entrar em detalhe com isso aqui, que você pode fazer nessa questão de priorizar o seu tempo aos poucos, e depois a gente pode trazer só uma aula sobre rotina, né, Aline? Uma parte mais prática, calendário, tudo isso, mas eu quero só trazer a consciência para vocês. Essa questão aqui de leitura, gente. É outro ponto, é outra ferramenta para você desenvolver a sua consciência, seu nível de consciência. Quanto mais a gente desenvolve o nosso nível de consciência, mais capacidade de absorver mudanças a gente tem, né? Não tem como a gente achar que não precisa de ajuda e receber ajuda, né? Ter uma oportunidade. A gente simplesmente não vai enxergar a oportunidade. Então, quanto mais a gente desenvolve a nossa consciência, mais habilidade a gente vai ter para mudar e realizar o que a gente quer realizar. Então, essa questão de colocar o meu livro aqui não é uma autopromoção, é um pequeno testemunho que eu dei e como eu ressignifiquei minhas crenças e é algo que eu tenho prazer ah, de divulgar, porque não é sobre mim, é sobre o que o Senhor fez na minha vida. Então, eu não tenho o menor receio de compartilhar isso. E fora que é um conjunto de empreendedores falando de estratégias, de várias outras coisas. Então, eu não tenho mais a cópia física, mas está como é que fala? Eu estou devendo da Rose. A Rose teve. Eu já te entreguei o teu, Rose? Já? Ah, ótimo. E quem teve no.
até colocar lá no workshop. Eu já entreguei para alguém, eu já coloquei lá no grupo do workshop, eu não lembro, que foi um dos bônus do nosso workshop, né? O livro. Mas está lá na Amazon também. A história a marca da Vitória, que é a história da Nike. Eu amo, né, histórias de empresas, eu gosto de ver. E, gente, não tem uma que não teve um começo, não teve um struggle, não teve várias tentativas. Não existe. Não existe aquela pessoa que teve uma brilhante ideia e saiu do nada. Outro dia eu vi um vídeo do Jeff Bezos falando do MacBook. 20 anos atrás, o cara já tinha a visão do MacBook. O MacBook foi sair quando? Alguns anos atrás. Então, as coisas não são da noite para o dia e nunca vai ser. Essa leitura do Mais Esperto que Diabo, eu já escutei em audiobook, comprei o livro, que eu falei assim, não, eu preciso ler e marcar. Isso aqui é só para você entender que além, né, das resistências que a gente tem, né, com a nossa personalidade, com o nosso conhecimento, outras influências que a gente sofre também. Também não tem nada a ver com religião, mas é algo que você, acreditando ou não, é real. É algo que você sofre influências, né, de como sua mente é manipulada. Que mais? Autorresponsabilidade, Paulo Vieira. Um livro desse tamanhozinho. Eu não tenho ele aqui que eu já dei o meu. E, e é como é que se fala? É um puxão de orelha, porque traz você para a responsabilidade. E esse, se não ler, vocês não lerem nenhum, lê esse, porque se é uma coisa que a gente precisa como empresário, é ser autorresponsável, porque é a única maneira que a gente consegue resolver problemas dentro da empresa, né? Se o funcionário está dando problema, o que que eu fiz de errado? O que que eu preciso? Como eu preciso melhorar a minha contratação? Eu preciso melhorar a minha comunicação? Preciso melhorar os meus processos? Então, sempre a gente. Sempre a gente. Cliente está dando problema, cliente. Ok, não está claro o meu termos de condições de serviço, não foi claro o meu walkthrough, não foi claro a minha venda, aonde que eu preciso melhorar? Sempre, sempre. Aline, mas as pessoas são difícil, mas a empresa é sua. Se você não tomar responsabilidade de melhorar e de deixar saudável, quem vai tomar? Né? E como ganhar amigos e influenciar pessoas, Dale Carnegie é um clássico, tudo que é seminário, conferência de liderança, ele é lá o queridinho de todo mundo, porque ele ensina você a ouvir, né? A gente precisa saber ouvir, né, a nossa equipe, a gente precisa saber ouvir o nosso cliente e vender de acordo, né, com a dor do nosso cliente, de acordo com o que o nosso cliente precisa, e não simplesmente colocar lá, né, o nosso portfólio e eu sou isso, eu sou aquilo, se você não vai entender qual é a necessidade dele. Então, Dale Carnegie, e olha isso aqui, minha leitura de abril. Só o tema, eu já estou até assim, né? Tremendo. Apaixone-se pelo problema e não pela solução. Então, quando a gente entende, né, que qualquer sofrimento, qualquer problema, qualquer adversidade, qualquer desafio que a gente tem, né, no nosso dia a dia, não só é algo para te trazer mais perto ali do teu criador, mas é algo também para você desenvolver uma habilidade. Posso alguém levantar a mãozinha aí, ver se concorda comigo ou não? Ou só eu que concordo com essa parte? Então, não tem como a gente se desenvolver como empresário se nada acontecer. Se a gente achar que vai desenvolver uma empresa autogerenciável e é do jeito que a gente pensa e acabou. Imagina se fosse assim. Não, vai vir inúmeras questões que a gente não sabia que tinha que saber, coisa que a gente não sabia, que tinha, né, que a gente já tinha noção que a gente não sabia, e coisa que a gente sabe e não é suficiente e precisa aprender. Então, o problema, na verdade, não deveria ser nem conotado negativo. Ele falou, opa, oportunidade, deveria chamar tudo oportunidade. Vou aprender mais uma habilidade aqui dentro da minha empresa. Vou aprender mais uma habilidade aqui, como lidar com uma amiga, como um familiar. Então, né, eu vou dar um update para vocês dessa leitura depois. Aqui a gente vai entrar na base da cultura da empresa, né? A missão, visão, os valores de uma empresa são conceitos estratégicos a serem, que servem para nortear todas as decisões da empresa. Todas, todas.
Todas, né? A missão é algo presente, específico, né? Mais racional. Resultados, curto prazo, informa o quem é a empresa, né? Uma declaração que descreve o propósito fundamental. Então, a sua empresa existe por quê? Porque ela vai fazer simplesmente uma faxina ou ela vai transformar a vida do seu cliente? Né? Eles não precisam mais se preocupar, final da semana, quem vai fazer o quê? Não precisa mais se preocupar se a casa vai estar pronta ou não para receber visita familiar, que fica aquela correria, né? Eles têm o clean up, americano tem muito isso. Oh, we gotta clean up, como se a casa nunca estivesse pronta para receber alguém. Para mim, esse conceito é meio assim, eu fico meio assim, porque minha casa sempre está pronta, né? Que a pessoa pode vir aqui qualquer hora. Se tiver alguma loucinha ali na pia, né? A gente bota na parte de dentro, já ajuda. Mas, enfim, o que que a sua empresa tem como propósito dentro da casa do cliente? E quando a gente fala de missão, está diretamente ligado com quem você é também, com seus propósitos e seu caráter. Então, é como isso vai ser transferido em forma de missão para você, para sua empresa e para o seu time, principalmente, porque eles são a linha de frente ali da sua empresa. A visão, né? A visão clara de futuro. A gente já teve aula sobre isso. A Aline trouxe uma aula brilhante sobre, né, a visão positiva de futuro, como que a gente cria. Então, quando a gente tem uma visão clara de onde a gente quer chegar, né, os problemas, né, as adversidades, os desafios, o que a gente tem que se desenvolver, o que que a gente tem que aprender a administrar, faz mais sentido. Agora, se a gente não tem essa visão clara, para que a gente vai lutar com tanta coisa, fazer tanta coisa, aprender tanta coisa, ter que administrar tanta coisa, fica achando, fica parecendo que é aquele mundo de coisa, fica uma informação desorganizada na mente da gente, e né, a gente fala, gente, mas por que eu estou fazendo tudo isso mesmo? Mas quando a visão está lá clara de onde você quer chegar como empresa, onde você quer ser reconhecido, né? Fica algo assim, ok, faz sentido, isso aqui está funcionando, isso Hum. não está funcionando. E, gente, ter a visão não quer dizer que vai ser um tiro, né? Vai ser aquele caminho assim, né? Erros e acertos, mas você está indo. E vai ser diferente para todo mundo. Por mais que você queira ser reconhecida, né? Se você está ali com um amigo, não, queremos ser reconhecida por isso e por isso. Vai estar os dois caminhando e cada um vai trilhar o seu caminho na sua direção. A gente não pode estar comparando o nosso processo com o processo do outro, né? A gente tem mil e uma, situações, crenças, experiências, a capacidade, nível de consciência, capacidade de colocar as coisas em prática, é tudo diferente um da outra. Então, se a gente olha para uma pessoa que às vezes está lá na frente, mas a gente não sabe o quanto que ela andou já, de onde que ela saiu pelo que ela já passou. Então é tudo diferente. Para você chegar onde você está tendo ali sua visão, tudo não precisa, é o seu, é você, é você ser melhor do que você a cada dia. Essa é a sua maior concorrência, né? E quando você tem essa visão clara, que você está ali naquele ritmo, né? Você consegue organizar a sua rotina, consegue implementar a missão na empresa, consegue passar isso para o seu time, para o seu marketing, e consegue passar a visão de crescimento e estruturação da empresa, fica algo mais sólido para o colaborador. Ele não vai estar saindo por qualquer casa de US$ 5, ele vai se sentir pertencente a algo. Né? E se você estrutura a cultura onde a pessoa, além de ganhar dinheiro, ela é respeitada, ela é valorizada, ela tem voz, né? Ela tem possibilidades de crescer ali dentro, então não é eles não vão ficar, não fica aquele fluxo de pessoa entrando e saindo. É diferente. E também vai atrair uma pessoa profissional para sua empresa, porque uma pessoa que também não entende nada disso, não quer saber nada disso, ela não vai trabalhar numa empresa profissional. Ela vai trabalhar numa empresa amadora. Então, a empresa amadora atrai amador, a empresa profissional vai atrair o funcionário profissional. E os valores, como eu falei, já é algo que você são as suas fortalezas. A gente não é algo que a gente quer desenvolver, melhorar. Isso não impede de você desenvolver e melhorar uma área na sua vida, mas você vai usar suas fortalezas nesse momento.
né? As fraquezas a gente vai desenvolver, vai melhorar, e foi como eu falei. De repente você não é uma pessoa pontual hoje, mas você vai trabalhar isso e futuramente você quer colocar como uma bandeira dentro da sua empresa. Maravilha, você conquistou isso, né? Uma das suas fortalezas agora. Agora, se você não é e coloca como uns valores da sua empresa, você não vai conseguir ser congruente. Você não vai servir como exemplo dentro da sua empresa, porque você sempre vai estar 5, 10 minutos atrasado. Vai estar sempre 1, 2 minutos atrasado para entrar no Zoom, entendeu? E aí já vai ter gente que já vai estar lá 10 minutos mais cedo te esperando. Então, não tem como eu levantar, gente. Quando eu penso que eu estou na hora, eu vou sentar 5 minutos antes, acontece uma coisinha incrível. Não é por falta de respeito, mas é lógico, a gente tem que ter, né, intenção de melhorar sempre essas questões. Mas eu não posso levantar a bandeira de ser pontual, porque apesar de eu respeitar o tempo do outro, eu sempre estou ali, ou um minutinho antes ou um minutinho depois, né? Não chega a ser desrespeitoso, mas é, né? Se a gente for bem sincero e deixar futucar mesmo ali no orgulho, a gente admite que, no fundo, a gente precisa respeitar o tempo das pessoas. Então, se trata do que você é forte, não do que você precisa melhorar, tá? Aqui, eu vou trazer tudo que a empresa precisa da cultura. Então, a gente não vai conseguir fazer o exercício necessariamente, mas a gente vai ter oportunidade de outras aulas. De repente, a gente consegue colocar, fazer essa parte num outro workshop. Então, a gente consegue fazer uma coisa mais prática. Mas eu quero trazer tudo que a empresa precisa para vocês irem trabalhando pouco a pouco. Aqui eu vou falar como se deve ser feito o exercício. Se vocês tiverem alguma dúvida, aí tem que chamar lá na comunidade. Não pode chamar no WhatsApp, não, né, Aline? Tem que chamar lá na comunidade das Alines e a gente vai ajudar por lá. Então, aqui você vai pegar de 2 a 3, né, valor que você acha que é importante, que vai chamar mais a sua atenção e não pense muito, né? Don't overthink. Lê e vai escolhendo. 2 a 3 de cada coluna, você vai ter aí uma média de 10 a 12 valores, e desses 10, 12 você vai reduzir para 5, né? E você vai ver que tem coisas que são bem parecidas, né? Como foco no cliente, satisfação do cliente, experiência do cliente, mas as palavras soam diferente para cada um de nós, e uma coisa vai ser mais forte do que outra, né? Para mim, de repente, a palavra experiência vai fazer mais sentido, né? Para a Rose, a palavra satisfação fica mais claro, mais direto. Então, né, presta atenção nisso. E aqui mais para frente, ó, vocês podem até imprimir esse material, colocar aqui, né, trazer, fazer um rascunho aqui, né, respondendo essas perguntas. E depois a gente usa nosso best friend lá, né, gente? O Chat GPT. É uma ferramenta que ajuda bastante nesse exercício. Não, por favor, não vá fazer uma coisa rígida, que não tem nada a ver com você, engessada, que não vai ter o teu diferencial. Não adianta pular o exercício e ir lá, chat GPT, faz a missão da minha empresa. Não, porque aí não vai ser você, não vai ter a tua essência. Então, faz o exercício de captar os valores, responde essas perguntas, aqui é a parte da visão, que o chat GPT, aí sim, ele vai conseguir, né, trazer um parágrafo que vai realmente trazer o teu diferencial, a tua essência como empresa. Tá? Então, missão, visão e valores é a base sólida da cultura da empresa. O que mais que constitui a cultura da empresa? Os documentos, né? A conversa do óbvio, as regras da empresa, os policies da empresa, né? Tem vários nomes que, né? Se tem um barulho muito grande, né? De kit disso, kit daquilo, template disso, template daquilo, mas eu não acredito, né? No copy and paste. Eu acredito no diferencial. Então, eu vou explicar aqui o que que é cada documento, como que se faz, e se algumas de vocês fizerem o documento, eu proponho a revisar, né, lá na comunidade das Alines, e aí a gente constrói o documento juntas. Mas falar assim, Aline, me dá um documento pronto,
eu não vou dar, porque vai ter cláusula que talvez é irrelevante para você, você não entenda, aplica dentro da empresa, ou tira uma cláusula que é importante, que acha que não é importante, porque você não teve a experiência, não teve né, algum momento na sua empresa que precisou aquilo, mas você não entende, né, o que precisa. Então, precisa ser algo bem específico, bem explicado, né? Na mentoria individual, eu trago uma aula praticamente para cada documento. E a experiência, né, e a tua experiência pode ser que agregue algo. Então, pode ser que você viveu algo que precisa estar no teu manual que ainda não está no meu. Então, não faz sentido a gente fazer copy and paste desse tipo de documento. Precisa ser algo autêntico da sua empresa. Né? O manual de conduta e comportamento é aquela conversa do óbvio, gente. O óbvio precisa ser dito, né? Porque bom senso é superpower. A gente brinca aqui, fala isso nas lives. Não tem como, né? Você tem que falar. Vocês viram, né? Eu abrindo meu coração não nessa live de hoje, mas na live passada, né, da minha experiência. Quem não assistiu, vai lá, assiste a live, que vocês vão ver de que eu tô falando. E ah, se a gente não tem a conversa prévia sobre as condutas de comportamento dentro da empresa, quando o problema vem, é muito mais complicado de resolver. Não é que você vai ter o manual, vai apresentar para o novato e tá tudo bem, e nunca mais você vai ter problema na empresa, não é isso. Não se trata disso, né? Se trata de você ter uma regra, de você ter um padrão de comportamento, e aí você poder chamar a atenção do seu colaborador, ter uma regra, você ter ali um processo de advertência que você, né, vai limitar. Então, você desenvolve todo um processo de manter ou não um processo de avaliação, né, dentro da empresa. E tem que ser algo simples também, relevante. Não adianta você também desenvolver um manual que tem lá 10 páginas, que talvez mal o colaborador vai ler na primeira, quer dizer, você vai ler para ele ali na hora do onboard, na hora da contratação, e vai ser quase relevante, porque não tem como a gente assimilar. Então, eu sugiro que seja ali entre 15 e 20 cláusulas no máximo, né? Um documento de 2 páginas no máximo, onde você vai colocar questões de, né, os IPIs da empresa, o que que você usa de material de segurança? Qual é a responsabilidade, por exemplo, de um colaborador em relação a equipamento, a produtos? Qual que é a rotina da empresa? Como que você deve se portar dentro da casa do cliente? Né? Eu sempre falo para o meu time, imagina que você tem que ter uma câmera te olhando em cada quarto, em cada cômodo que você limpa. Como que você vai se comportar? Né? A gente tem que preservar a nossa imagem, né, para o cliente, para não estar levantando situações de más interpretações. O cliente não conhece a gente tão a fundo, né? Então, às vezes, por uma curiosidade boba, você se deparar ali na frente de um closet, ficar olhando as coisas da cliente de bobeira, ou abrir alguma gaveta que não deve abrir. Então, são conversas. Como que vai lidar com diluição de produto? Como que vai lidar quando acontece? Como que você, qual o protocolo da empresa quando acontece um acidente? Então, o manual de conduta e comportamento são todos esses itens do dia a dia da empresa. O que que já aconteceu na sua empresa? O que que é importante na sua empresa? O que que não é negociável? Questão da imagem profissional. Você pode até ter um uniforme. Se não tem uniforme, eu sugiro que tenha pelo menos uma cor padrão de camiseta, porque já identifica a ordem, já identifica profissionalismo, né? Se está todo o time com a mesma cor de camiseta. Então, é questão de como que você quer que mantém o cabelo preso, arrumadinho, maquiagem leve, sem colônia, sem perfume, né, incomodando o colega, incomodando o cliente, questões de uso, né, de cigarro, qualquer substância na propriedade do cliente, dentro do carro com a equipe, álcool, né? A gente acha que não precisa falar, que não pode beber. Precisa falar, gente, precisa falar tudo, porque na hora do problema, a primeira coisa que a pessoa fala? Você não me disse isso. Eu não sabia. Então, né, se a gente não tem ali um manual de conduta e comportamento, se for esperar a alta responsabilidade do colaborador, é uma expectativa, né, que você vai colher mais tarde, toda expectativa, né, que a gente cria, é mais fácil da gente
ter a decepção do que o resultado que a gente está esperando, né? Não é questão de pessimismo, é porque não tem como ninguém ler a nossa mente, ler as nossas expectativas, né? Então a gente precisa alinhar a comunicação, porque já é desafiador o suficiente, né, alinhar a comunicação. A gente pensa que está comunicando, claro, e a pessoa não está entendendo. Então, é disso que se trata, a questão do manual de comportamento. O acordo de prestação de serviço se trata daquele contrato, o seu acordo entre você e o colaborador. O que que você está propondo para ele? Que vaga que ele está ocupando? Qual que é a remuneração dele? Qual que é a responsabilidade dele em termos de pontualidade e assiduidade? Quais são as regras da empresa se ele falta sem avisar? O que que ele tem que fazer numa emergência? Como que ele faz um pedido de férias? Quanto tempo ele tem que avisar? Ou a questão de não concorrência, né? Ele não pode estar pegando um cliente da empresa. Isso é óbvio, para qualquer empresário isso é óbvio, mas a pessoa pode achar que o vizinho, ele pode dar o cartão dele. Então, qual que é o raio, né? Qual que é o padrão de contrato que você tem? Se você deixa um cliente, o colaborador pode ir lá atrás correndo ou tem um prazo que a pessoa não pode servir aquele cliente? Então, são todas as regras mais práticas que diz respeito com aquela pessoa específica, né? Que é a parte da remuneração, responsabilidades, vai depender da vaga que ele está ocupando. Então, também tem que ser algo bem claro, curto, ali no máximo 10, 15 cláusulas que você vai estar, né, colocando quais são as pólices da empresa. E se tiver algo que tiver que acrescentar, né, não dilua o documento, tenta encaixar já ali, porque normalmente eu já fiz vários updates tanto do manual de conduta quanto do contrato da The Crew, e eu sempre consegui, né, caber dentro de uma cláusula ali que já existia, de uma forma mais clara, de uma forma mais detalhada. E aí os outros documentos que são necessários são descrições de vaga, né? Qual que é o perfil comportamental, habilidade e responsabilidade de cada vaga, né? Como que você opera? Você opera com solo cleaners? Então você tem que ter uma descrição, né, de qual que é ali o perfil da vaga, né, para você encaixar o perfil da pessoa que você está contratando. Quais habilidades que ela precisa? Ela vai estar sozinha. Então, ela precisa saber limpar todas as áreas da empresa, precisa saber cuidar do material, ela vai fazer tudo sozinha, né? Quais são a parte de comunicação da empresa, né? Que ela precisa estar assídua, o que que ela precisa passar para a empresa diariamente, o que que ela precisa passar semanalmente, né? Quais são as responsabilidades dela em termos com o carro da empresa? Ela dirige o carro da empresa, você está contratando com o carro dela, né? E se for um ou outro, quais são as responsabilidades que ela precisa ter, né? Conduzindo esse veículo, né? Porque de toda forma ela ainda está representando a empresa. Então, quando a gente traz missão, visão e valores, e esses documentos aqui dentro do onboarding, o que que é o onboarding? É na hora que você está contratando uma pessoa nova, você sentar e apresentar quem é a empresa, qual é o comportamento esperado, qual é o acordo proposto e qual é a vaga que ele está ocupando. Então fica algo assim muito mais assertivo de você identificar e a pessoa saber onde ela está entrando, do que você pegar uma pessoa, né, no grupo de WhatsApp, pegar o nome, primeiro nome dela e o telefone e levar para dentro da casa do cliente. O que é sem julgamento aqui que eu estou falando, porque todos nós, em uma certa etapa da empresa, a gente já passou por isso. Ou no momento ainda está passando, porque ainda não tem um funil de contratação definido. Eu não sei como eu vou achar pessoas. A gente tem aquela crença de que não tem gente que trabalha assim, não tem gente que trabalha por hora, não tem gente que trabalha part-time, mas existe todo mundo aí fora, né, de cleaning business, né? Não é só a companhia de limpeza brasileira que existe, tem muitas empresas americanas. Passei um ano com uma turma de americanos e canadenses, americano na operação, americano querendo sair da operação, americano de helper, canadense, tudo igual a gente, sem saber contratar, sem saber registrar, pagando funcionário cash, gente, igual, porque não sabe o que está fazendo, mas ganha dinheiro com house clean. E aí chega numa hora que não consegue mais crescer. Porque é aquela hora que, tipo assim, opa, tá dando muito problema, estou fazendo muito dinheiro, posso ter problema ali com o IRS, posso ter problema com o Estado,
né? Preciso da Hubs, onde é que está a Hubs, e a gente começa a entender qual que é o jogo, qual que é a responsabilidade, aí é onde a gente tem que, né, pisar no freio um pouquinho e desenvolver toda essa parte que a gente nunca pensou que precisava desenvolver, que a gente nem sabia que precisava desenvolver. Então, a primeira vez que eu fiz a descrição de perfil de vaga, eu falei assim, uau, né? Eu nunca imaginei que a gente sempre pensa assim, a gente, eu vou falar eu, né? A gente, eu estou incluindo vocês, né? Não, eu limpo as casinhas, não, house clean, não, não precisa disso. Mas toda empresa profissional precisa disso. A gente acha que não tem um RH, mas a gente é o RH, a gente é o marketing, a gente é, né, gerente, a gente é supervisor, a gente é helper, né, quando está na operação, a gente é tudo, né? Quando a gente consegue ver o todo como uma empresa, aí que a gente vai compartilhar, né, fazendo os compartimentos e desenvolvendo cada área da empresa. Então, esses documentos são os documentos que eu chamo de documentos internos, né? Para a gente encerrar aqui a minha parte, a gente vai tratar dos documentos para clientes, né? Que é algo também que tem que ser simples, direto, claro e de uma forma, né, onde a gente consiga documentar tudo de forma prática, de preferência eletrônica, porque é mais viável, tá na mão sempre quando a gente, né, precisa, tá na mão em qualquer parte do mundo, né, onde a gente estiver, quando a gente estiver viajando aí pelo passeando pelo México, pela Europa, ali nas nossas viagens, a gente consegue acessar a nossa empresa e é mais acessível para o cliente também. O cliente consegue ter um histórico, né, ele pode ir lá buscar no e-mail dele, ele pode ir lá buscar na plataforma, se a gente tem uma plataforma. Então, a comunicação com o cliente também faz parte da empresa. Né? O que que é o termos e condições de serviço? É a mesma coisa do Customer Guidance, que chama, né? Tem gente que chama, tem um Cancellation Policy, eu tenho um Customer Guide. É uma coisa só. Cancellation Policy, na verdade, é uma das cláusulas do Customer Guide. Então, eu chamo simplesmente de termos e condições de serviço, de é como eu opero. É eu alinhando, eu não, a Decru alinhando as expectativas e comunicação com o cliente. Porque também não é só uma série de regras onde a gente exige do cliente. É onde também a gente dá segurança para o cliente, dá ordem, dá estrutura, educa o cliente, traz consciência. E, de novo, é para ser algo curto, direto, de 15 a 20 cláusulas de como você deseja operar. Desde a parte da nossa garantia, que é como eu começo o meu, né? Porque a gente sabe que a gente vai voltar para consertar, mas o cliente não sabe. Se você não falar para ele, não agregar esse valor no teu serviço, ele vai ficar inseguro. Ele pode até reclamar depois, ou querer o dinheiro de volta, alguma coisa assim, depois de um problema. Mas se na hora de você fechar a sua venda, você falar para ele assim, e a gente tem que ter cuidado com os termos, né? A gente não pode falar, I'm gonna exceed your expectations, né? A gente não pode falar assim, eu vou além das suas expectativas, que é algo que você não consegue entregar. Porque de repente as suas expectativas é aqui, a do cliente é aqui, não vai fechar a conta. Então, mas você pode falar assim, eu garanto a sua satisfação, porque aí é diferente, ele não está satisfeito, você volta lá e conserta, né? Então, business hours, muito importante, porque o que que acontece quando a gente está na operação? A gente chega em casa aí que a gente vai falar com o cliente, aí que a gente vai confirmar mudança de schedule, o schedule da semana seguinte, do dia seguinte, que seja se não estiver pronto. A gente vai mandar um invoice, vai cobrar, vai lembrar o cliente disso, o cliente daquilo. E é final de semana, cliente manda mensagem qualquer hora. Então, se a gente não tem né, um horário de atendimento do cliente e a gente não cria esse processo de como atender o cliente, como que a gente vai conseguir delegar essa função no futuro? Né? Às vezes não passa nem pela sua cabeça contratar uma VA, mas você vai contratar uma VA em um determinado momento. Então, como a gente sempre fala aqui, vai falar, eu acredito que em quase toda aula, em quase toda live, né? Você nunca está pequeno demais para começar a criar seus processos. Talvez você não tenha experiência suficiente, se você for muito pequenininho, de criar todos os processos, mas do que você já faz precisa ser criado, né? Você já treina alguém. Então, você tem um processo de como treinar alguém?
né? Se você consegue, né, você está sozinha, consegue contratar alguém, você treinou essa pessoa. Agora você vai treinar essa pessoa para ela treinar a próxima, né? Então você tem que criar, ó, eu fiz assim assim com você, então faz assim assim com ela. É só o como fazer. É um roteiro ali em ordem do que fazer. Padronização da limpeza. Você pode estar limpando sozinha, mas se você já começa com seus roteiros de como limpar um banheiro, porque não é só o resultado final que é importante. A gente tem que optimizar essa limpeza, né, para ter resultado final com um tempo, né, recorde que a gente puder fazer, porque o nosso tempo é muito precioso, né? Não pulando etapas, defraudando o cliente, mas optimizando esse processo da limpeza, né? Então, como que você faz se entra uma pessoa sem experiência no banheiro, ela vai começar a botar produto, vai começar a jogar água, e daqui a pouco o chão molhou um pouquinho ali, aquele cabelo já grudou tudo, já fica tudo mais difícil de fazer, né? Então, quando você vai tá lá sozinho ou tá em casa, para pensar qual que é o passo a passo de limpar o banheiro. Ah, vou primeiro vou no vac, vou aspirar os tapetes, tiro os tapetes, aspiro o chão, vou tirar as toalhas, vou tirar a poeira do banheiro. Ah, vou colocar o cloro no molde, se tem algum molde para ir reagindo. Aí eu vou escolher qual a área do banheiro que eu vou começar. Faço uma área, termino, faço outra, termino. Né? Se a gente saboa tudo, seca o sabão, como é que volta? Então, você fazendo sozinho, você já pode começar a criar esses processos do que já é a realidade na sua empresa. A gente nunca é pequeno demais para isso, né? Então, termos e condições de serviço vai estruturar tudo isso com o cliente, né? Eu fugi um pouquinho na questão dos processos, mas volta para a questão do business hours. Se você não tem um processo de como atender o seu cliente ali, né, um script, vai uma lista de perguntas e respostas, já de objeções que muitos clientes têm, você não consegue delegar isso para uma VA futuramente. Aí, quando você estiver lá na frente, você vai contratar uma VA e vai passar um mês construindo esse processo com ela, para depois você começar a treiná-la no atendimento, para depois, daqui uns 3, 4 meses, ela estar mais independente de você. Ao contrário, que se você já tiver o processo, você vai treiná-la, ela, quando ela tiver dúvida, ela vai ter ali o como fazer como referência e vai estar só tirando algumas dúvidas suas, se for uma pessoa com experiência. Enfim, então o processo vai optimizar o seu tempo em todos os pontos dentro da empresa. O que mais que tem que ter no termos de condições de serviço? Criar consciência com o cliente sobre valuables, né, em geral, coisas que ele tem de coleção, algo que é raro, algo que ele tem um carinho especial, né? Não deixar joia em mesinha de cabeceira, não deixar joia em pia de banheiro, pode cair no ralo, a gente esbarrar, né? E o cliente às vezes nem para pensar nisso. Eu já tive cliente que deixa arma na mesinha de cabeceira, porque para ele é normal ter uma arma. A gente não sabe se a arma está engatilhada, se está né, carregada. Como que a gente vai lidar? Então, os pets, né? Se tem um gato fujão, se tem um cachorro que gosta de escapar, não é responsabilidade nossa. Mas tem cliente que ele não para pensar nisso. É obrigação sua de trazer essa estrutura, essa consciência para o cliente. Então, né, pesquisa, traz o que faz sentido. E, de novo, se vocês trouxerem o documento lá na comunidade, eu me comprometo em ajudar vocês. A estrutura e documentação de uma oferta que uma empresa oferece, né? Isso vai estar ligado lá no seu CRM. Tem alguém aqui que ainda não usa CRM eletrônico? Levanta a mãozinha eletrônico, a mãozinha na câmera. Ninguém quer confessar hoje, é porque tá todo mundo com o MadePad já bombando. Maravilha. Glória a Deus. É a comunidade da Aline, gente. Não tinha que esperar diferente, não. Gente, a estrutura é você documentar, né? Tudo que você conversou com o cliente no walkthrough, né, ali numa estimativa, o que você oferece, né? Colocar de forma atrativa, com bônus, né? Especificando a garantia. Teve uma confissão aqui. A Estela, tenho, muito bem, Estela. Não tenho dúvida, todo mundo com MadePad aqui. Mas quem não tiver, né, a gente tem aquela parceria maravilhosa com eles, 3 meses por US$ 2.
Link à disposição de vocês, aproveitam, gente. E fora que eu não sabia até pouco tempo, mas eles agendam aulas, eles dão aula para você particular. É só quem não quer mesmo, ou quem não tem ainda consciência do que precisa, mas você vai ter. Então, a questão da estimativa é você tem a opção, a oportunidade de documentar tudo, de salvar os seus termos e condições de serviço ali, colocar um documento de tudo que você oferece, né? Fazer os seus upsells. No ato da estimativa, você não precisa estender, né, com programa de indicação, com um upsell, nada disso. O importante é a gente fechar a primeira limpeza e mostrar um serviço bem feito. Mas se você já documenta tudo ali, o cliente já tem como referência. Se ele não lê tudo ali na hora, né? Ele lê depois. E é importante, e eu entendo a dificuldade, às vezes, de fechar uma venda na hora que você faz o walkthrough, aí você sai, vai mandar a estimativa depois. Isso é muito comum, principalmente, né, se você não tem habilidade com a venda ou não tem a, né, a língua, não domina a língua, você fica mais inseguro. Mas é importantíssimo que você, né, estude, desenvolva o idioma para você fechar a venda na hora, porque na hora ali você tem a oportunidade de contestar as objeções do cliente, né? Se está caro, se né, quer uma coisa diferente, então ali tem como você responder as dúvidas do cliente do que você simplesmente ir embora. Até o fato dele querer fazer pesquisa de mercado, mas por que que você sente a necessidade de fazer uma? Por que que não está atendendo? O que que você espera de outras empresas que eu não estou te oferecendo? Porque às vezes é até intuitivo, a pessoa acha que ela tem que ter dois, três estimativa, mas se você entrega o valor que ela está buscando, se você escutou a necessidade dela, né, se você tocou ali na dor dela, está sanando aquela questão, e é um cliente, né, que veio através dos seus valores e não através de uma oferta, né, cheap, desesperada, então ele não vai ter objeção para fechar. Mas você, né, quanto mais você fizer ali presente, mais oportunidades você vai ter. E quando a gente fala, né, eu vejo muita questão também, e o welcome letter, né, fazer a pastinha com isso, com aquilo. Eu, sinceramente, eu não faço nada impresso. Eu tenho Hum. uns cartõezinhos aqui, eu posso até mostrar para vocês. Eu tenho que o card que eu deixo nas casas do cliente. A gente tem três ações atrás do Thank You Card que eu estou testando. Uma é o programa de indicação, o outro é pedido de feedback e o último, com o QR Code aqui, é o para dar o review. Então a gente deixa esses cartãozinhos lá, não toda a limpeza, de vez em quando, deixa sempre em move out, né, em one time clean. Enfim, esse é no momento, e door hangers, que tem uma ação de marketing que eu estou fazendo com os door hangers, é a única versão impressa de coisas da empresa que a gente tem. Mas o welcome letter eu já consigo estruturar ali no MatePad, na hora da estimativa, é simples um parágrafo, né, dando as boas-vindas, um parágrafo explicando como que a estimativa funciona, mais um parágrafo agradecendo. Coisa simples, um checklist documentando toda a conversa que você teve, seus termos e condições de serviço, tudo que você oferece ali, tudo prontinho ali, com os dados do cliente, tudo você faz isso num link do MatePad. Então, não tem como errar, não tem... E geralmente, gente, a gente faz esses documentos, tanto os internos quanto para clientes, pelos problemáticos, pelos problemas, tanto com a equipe, que não quando a equipe não está alinhada, é quando você vai usar aquilo, e com o cliente problemático. O cliente ideal, se fosse, a gente dava um aperto de mão, não precisava ter tanta coisa, mas a gente precisa se proteger, precisa documentar, porque às vezes o cliente, né, acha que ouviu uma coisa, e tem que dar o benefício da dúvida da gente, porque não adianta a gente tomar pessoal, porque fica mais complicado ainda para resolver. Então, quando você estrutura, documenta tudo, fica tudo muito mais fácil de resolver depois. Encerrando por aqui, né? Eu amo essa frase aqui, ainda é a minha frasezinha aqui de final de apresentação, né? Motivação é aquilo que te faz começar, hábito é o que te faz continuar. E eu tenho aprendido muito, muito de hábito, de rotina com a minha parceira linda, que eu vou passar aqui a palavra para ela agora. Ela sempre me inspira, sempre me inspirou muito nisso tudo e, né? Eu fico feliz de estar aqui na comunidade com vocês, porque é um ambiente onde a gente inspira uma a outra, né? E a gente cresce juntas.
né? Então, vocês têm a oportunidade, né, de estar talvez escutando isso pela primeira vez ou a segunda vez, assimilou um pouquinho diferente, mas, né, aproveitem. A gente faz com muito amor, muita dedicação, tudo que a gente faz aqui. E agora, gente, vai ser uma parte prática. Vocês estão, né, calminha aí comigo, mas agora vocês espertem, acordem, porque é a Aline Borges que vai entrar aqui na sala agora. Aline, é sua. Tá no mudo, Aline. Aline, eu falei, obrigada, né, para passar aqui a palavra para mim. E, gente, como eu falei, eu estava tirando a linha aqui do PIN ali, tá tudo certo. Como eu tô aqui com dois computadores aqui tentando organizar aqui, mas no final dá tudo certo. Como a Aline falou, eu quero trazer para vocês a parte prática, o real mesmo, tá? Então, assim, como que nós, na Hubs, aplicamos do passado e continuamos aplicando cada dia, e qual que é o rumo que a cultura da Hubs tem tomado. E eu quero apresentar isso para vocês, porque realmente a Aline falou assim, a Aline Bramet falou assim, Aline, traz a parte prática. Mas eu queria trazer prática vida real para vocês, entendeu? Então vocês vão ver algumas coisas assim, antes da Hubs existir, antes da gente saber o nome da Hubs, a gente fez uma reunião, né? A Hubs ela começou comigo e com o Fred e uma outra contadora, que não que ela ficou pouco tempo ali, ela não encaixou muito ali, mas quem montou a cultura da empresa foi eu e o Fred. Então a gente fez algumas reuniões e a gente foi montando ali. E a primeira coisa, eu quero mostrar para vocês o primeiro documento da nossa primeira reunião, antes da gente saber que a Hubs seria Hubs. Então, eu quero mostrar aqui para vocês, só para vocês entenderem, tá? Como que é importante a gente. Ah, peraí, que eu tenho que. Deixa eu abrir aqui o documento primeiro e depois compartilhar. Ok. Ok, vocês estão vendo aí, gente? Eu creio que tá vendo, né? Que para mim ficou verdinho aqui. Então, aqui, olha. Vou mostrar aqui para vocês. Olha que interessante. A Hubs é azul, né? Quem conhece aqui a cor da Hubs, a gente é azul. E olha que a gente colocou tudo alaranjado aqui no começo, porque realmente isso aqui foi a reunião antes de existir. E a gente colocou aqui, olha, empresa X, porque a gente nem sabia o nome da empresa. Então foi empresa X. E a gente fez a nossa primeira reunião, a gente colocou planejamento estratégico da empresa X, que a gente nem sabia qual o nome que ia ser ainda. E olha que a primeira coisa que a gente fez antes da empresa existir. A única coisa que a gente sabia é que a empresa iria existir e que a gente era sócio dela, né? Mas a gente não sabia mais nada. Então, a primeira sentada que a gente foi definir foi qual era a nossa cultura, qual que seria a nossa missão, nossa visão e os nossos valores. Então, o que que a gente colocou aqui de missão para a Hubs lá atrás? E essa missão continua até hoje. E eu quero mostrar para vocês como que na prática a gente vive essa missão, tá? Então, aqui, olha, missão: entregar serviços e soluções aos empreendedores e empresários, gerando clareza e prosperidade para os nossos clientes. Então, deixa eu redar isso aqui. Vou colocar para cá. Ah, peraí. Do jeito que tá a câmera, porque eu sempre uso dois computadores, mas como o outro tá gravando, então eu não posso usar o outro, tem que usar só esse aqui. Então, aqui, olha. Então, quando a gente pensou na Hubs, a gente pensou nisso aqui, da gente levar clareza e prosperidade. Por quê? A gente sabia que a Hubs ia começar como uma empresa que ia começar com a parte financeira. Mas depois vocês vão ver na visão que ela não ia ficar somente com essa parte financeira, mas ia ser o pontapé inicial da Hubs. E a gente entende que os números, eles são a nossa bússola, né? É os seus números que vão te falar para onde que você vai, o que que você vai fazer, o que que você não pode fazer. Então, eu sempre falo que cada número conta uma história. Então, assim, a gente tem que entender a história dos números para a gente poder ter essa clareza. E como que a gente entrega essa clareza, né? A gente faz algo, vou colocar aqui um outro documento aqui para mostrar para vocês. Vou mostrar para vocês o que que a gente entrega aqui, que a gente fala que é, né, uma forma de entregar clareza, né? Então, todos os meses, né, quando a gente organiza as finanças dos nossos clientes, a gente entrega
o relatório de Profit and Loss. Por quê? O relatório de Profit and Loss, ele traz clareza. Muitas pessoas que eu Gente, a gente tem que converso... na Oi? Você está com o nada. microfone aberto, dona Aline. Está fazendo stories, né? Então pode. Então, olha bem, muitas pessoas que eu converso, eles falam assim comigo: eu não sei quanto eu ganho, eu não sei quanto eu gasto, eu não sei qual é o meu lucro. Isso é o que eu mais ouço. Aline, estou no escuro. E o que que é a minha missão? Levar clareza. Se alguém está no escuro, eu tenho que levar clareza. Está na minha missão. Então, o que que a gente faz diferente? Eu converso com muitas pessoas que falam assim, Aline, eu tenho minha contabilidade feita lá no escritório X, mas eu nunca vi meus números. Eles não entregam, eles não têm esse hábito de entregar, eu nunca vi. Então, assim, a gente tem que ser diferente, porque a minha missão é levar clareza. Então, o que que a gente faz diferente? A gente entrega o relatório todos os meses, né? Então, assim, quando alguém tem alguma dúvida no relatório, a gente tem um grupo para poder tirar a dúvida das pessoas, nossos clientes, né? Então, assim, o que que aqui traz uma clareza, né? Quando a pessoa fala, eu não sei quanto eu ganho, eu não sei quanto eu gasto, eu não sei qual é o meu lucro. Olha como que eu tenho clareza aqui. No relatório, essa primeira parte aqui de cima, ó, ela fala do quanto que essa pessoa está ganhando, quanto que ela ganhou naquele mês. Então, essa empresa, que é uma empresa real, nesse mês, ela fez 24.980. Então, aqui, recebendo esse relatório, essa empresa tem clareza de quanto ela ganha. Ela não está no escuro mais. Quanto que eu gasto? Aí tem aqui, olha, esse aqui é o custo dela, né? Que é material e equipamento. Então, o que que ela gasta de material e equipamento? É o custo. Então, ela tem um custo de 8.094, né? Teve nesse mês. E as outras despesas? Aí a gente tem aqui todas as despesas embaixo. A pessoa tem clareza, ela sabe quanto que ela está gastando de taxa de banco. Ela sabe quanto que ela está gastando com educação. Ela sabe quanto que está, tudo, né? Software, tudo ali, ela sabe quanto que ela está gastando. Isso aqui é o quê? É clareza. E aí vem no final, que é a última linha, né? E tudo isso aqui é o que está gastando, despesa, tá? E aí na última linha tem o lucro. Então a pessoa fala, eu não sei qual que é o meu lucro. Aqui, tá vendo? Última linha fala do lucro da empresa. Quando a pessoa vê aqui, ó, que o lucro foi 4.844, ela sabe que ela tem que separar 15% desse valor para poder pagar o imposto. Isso aqui é clareza. E tem um outro ponto também, às vezes a pessoa quer entender algo melhor. Ela falou assim, mas eu quero entender os meus indicadores financeiros. Né? Ok, eu já entendi, já sei ler o relatório, mas eu estou numa margem saudável? Né? A minha margem de lucro está saudável? A minha margem de lucro bruto aqui está saudável? Né? Então a pessoa quer saber, eu estou saudável, não estou? Aí o que que a gente... Isso aí também é clareza, também é um outro nível de ter clareza. Então, o que que a gente faz para poder entregar esse outro nível de clareza? Tudo isso aqui, gente, estou mostrando para vocês a missão na prática, tá? A nossa missão na prática. Então, eu vou mostrar para vocês. Então, às vezes a pessoa quer ir um nível um pouco maior, né? Mais fundo, né? Ela quer entender mais. Então, o que que a gente criou, né? Na nossa missão fala que a gente cria é, produtos e soluções, né? A gente entrega serviços e soluções. Então, aqui, olha, é, a gente criou o que para levar clareza? A gente criou um curso, a gente criou a Hubs Educacional, um curso que a gente chama o Caminho do Empreendedor nos Estados Unidos. Então, a gente criou uma solução para o problema que as pessoas estão tendo de não que querer ter ainda mais clareza sobre o que é empreender nos Estados Unidos. E ali nesse curso a gente falou sobre todas as fases, a gente trouxe um empresário de sucesso e ele falou sobre todas as fases da empresa e ele ensinou e nos mostrou, nos deu clareza de qual fase que cada um ali estava. Né? A gente montou o planejamento estratégico, olha bem, a gente montou, ajudou cada pessoa que estava ali a montar a missão, a visão e os valores dele, porque a gente sabe que isso é importante, né? E a gente teve exercício, a gente também ensinou a fazer a matriz SWOT, porque cada empresa tem que saber qual que é a sua força, quais são as suas oportunidades, quais são as fraquezas para você melhorar, quais as ameaças que você tem do mercado, né, de outras empresas que estão concorrendo com você. Então, a gente montou ali, isso aqui tudo é trazendo
Claro, isso aqui é só o workbook que eu estou mostrando para vocês, tá? A gente deu a aula e isso aqui foi só o que eles tiveram para fazer de exercício, porque foi um workshop mão na massa, né? Eu sempre, quando eu vou fazer workshop, eu sempre falo com a Aline, tem que ser mão na massa, porque é isso aqui que funciona. Tem que ter exercício e tudo mais, tá? A gente ajudou a montar também os Smart Goals, né? Os objetivos da empresa. E a gente veio, olha, e passando isso aqui, olha, a nossa última aula agora, eu ensinei sobre essa parte de organizar as finanças, ensinei sobre crédito da empresa, a gente falou sobre contabilidade, sobre imposto de renda, tudo isso aqui é clareza. E olha, e a gente foi, pegou e falou também sobre indicadores financeiros. A gente colocou um exemplo aqui de um profit and loss, pegamos aqui algumas informações que a gente pega no CRM da empresa, e aí a gente ensinou como que faz cada indicador, qual que é a margem de contribuição. Aí a gente pega tudo ali, ó, tudo nessas informações da empresa, no Profit and Loss e no CRM. E aí tudo isso aqui tá lá, tudo explicadinho, foi feito. Então isso aqui é o quê? É para trazer mais clareza. Qual é a margem de lucro? A fórmula, como que calcula? Aí a pessoa volta lá, né, no Profit and Loss, e a pessoa pode pegar o próprio Profit and Loss e fazer no dele. Né? Cada cliente nosso ele pode pegar o Profit and Loss que eles recebem e calcular esses indicadores aqui. Então, por que, né, que nós criamos tudo isso aqui? Por que que a gente criou tudo aquilo? Porque a missão, né, da nossa empresa, deixa eu abrir aqui de novo para compartilhar. Isso. Por que que a gente criou tudo isso de produto e serviço? Porque a nossa missão fala isso, entregar serviços e soluções aos empreendedores e empresários, gerando clareza e prosperidade. Então, como a Aline já até falou no começo, a minha empresa é uma empresa de contabilidade, mas na empresa de cleaning, né, é a mesma coisa. Porque o que que você colocar na sua missão é que vai gerar produtos e serviços para os seus clientes. É a forma que você vai trabalhar, é a forma que você vai entregar. Então, isso aqui é a missão na prática, né? Estou mostrando da minha empresa, mas eu quero que cada um de vocês pensem, quem aqui já tem a missão da sua empresa, pensem também, o que que eu tenho, o que que eu criei de serviço, de produto para os meus clientes que bate com a minha missão. Né? A gente tem que, e tudo que a gente vai fazer tem que estar voltado para aqui. Quantas vezes nas nossas reuniões de sócios que a gente quis mudar alguma coisa e eu falei, mas como é que a gente vai entregar clareza mudando isso? Né? Eu sempre trouxe essa pergunta, como que a gente vai levar clareza se a gente mudar isso? Por quê? Porque está na missão. Então não pode criar um produto que parece que é interessante, mas não leva a clareza. Porque na nossa missão fala que a gente quer levar clareza. Esse é o nosso diferencial, né? Então eu pergunto para vocês, qual é o diferencial da sua empresa? Né? O que que você entrega? O que que você quer entregar? O que que está na sua missão? Tudo que você está fazendo, está entregando, está levando para essa missão? Né? Então isso aqui é a parte prática. Agora, olha que interessante, gente, isso aqui não está escrito em pedra. A sua empresa, ela pode mudar. Né? Quando a gente criou isso aqui, a Hubs nem existia, a gente não tinha nem um nome. A gente tinha os sócios, mas a gente nem sabia como que ia chamar. Só que a gente tinha uma visão. E sabe o que aconteceu? A nossa visão mudou. E a gente está com uma reunião marcada para poder mudar isso aqui, continuar o nosso planejamento estratégico e acertar a nossa visão. Porque antes de ter a Hubs, a gente pensava, né? Que o quê? O que que é visão? É o nosso sonho. É como pretende estar em 5 anos. Então a gente pensou lá, eu e o Fred, que a gente pretende estar em como a gente pretende estar em 5 anos? E aí a gente pensou assim, ó, nos tornarmos um grupo que seja referência em credibilidade, conveniência e soluções, com unidades de negócios que atendam os mais variados setores da economia. O que que isso aqui quer dizer? Qual que era a nossa visão lá atrás? A gente queria ser uma hub de negócios, por isso que a gente chama hubs. A gente queria ser uma central de conveniência. Sabe um posto de conveniência lá no Brasil? Que você chega e tem um pouquinho de cada coisa? A gente queria ser isso, a gente queria entregar. Se o empresário quer uniforme, a gente tem os contatos de uniforme. Se o empresário precisa de advogado, a gente tem os contatos de advogado. Né? Se o empresário precisa de de seguro, a gente tem os contatos de seguro. Quando a Hubs começou, a gente começou a fazer isso, começou a conversar com pessoas, a montar tudo isso. Só que o que aconteceu? No segundo ano nosso, né? Que foi o ano passado, nosso segundo ano, que nem foi um ano inteiro, que o primeiro ano nem foi um ano inteiro, a gente trouxe um outro sócio contador.
E aí, agora a gente trouxe uma sócia CPA. Então, a Hubs, ela se tornou em um escritório de contabilidade e imposto de renda. E ela não é essa hub de negócios. Ela não se tornou, ela não está se tornando uma hub de negócio, ela não vai se tornar por agora. Porque por agora a gente viu que o que a gente vai entregar vai ser isso. Então, a gente vai fazer uma reunião para poder mudar, porque essa visão lá atrás era a visão minha e do Fred. Só que na prática é outra coisa. Então, assim, é por isso que eu achei muito legal quando a Aline falou comigo assim, traz agora a prática, eu vou trazer a teoria, você traz a prática. Então, essa é a prática. A missão, visão e valor da sua empresa não está escrita em pedra, as coisas podem mudar. E como a gente criou tudo isso antes de ter a empresa, a gente está tendo que mudar, porque não é essa não é o caminho que a gente está indo em outra direção. E a gente tem outras cabeças hoje, né? Hoje é eu, o Fred, o Fernando e a Janaína. Então, agora a gente tem que juntar as quatro cabeças e ver para onde que a gente quer ir. E a gente vai montar uma outra visão para a empresa. Por enquanto, os nossos valores continuam o mesmo, que o nosso valor é honestidade, é humildade, é comprometimento, é justiça, é meritocracia. As pessoas que trabalham para a gente tem as meninas que trabalham para a gente, e a gente ficou tão feliz, a gente sempre presenteia quando a pessoa faz uma coisa que você não está nem esperando. E tem uma das meninas que trabalha para a gente, a Fernanda, ela é uma bacharel em contabilidade. E aí, quando a gente pensou assim, olha, vai começar o Tech Season e a gente tem que contratar uma outra pessoa. Então, a gente contratou uma outra pessoa que chama Aline também, ela chama Aline Paiva. E aí, a gente falou, Fernanda, como você já está com a gente um ano, 2 anos, né? Você vai treinar a Aline Paiva. E é você que vai treinar, porque você já sabe tudo. E aí, o que que ela fez? Ela foi lá e montou um manual para treinar a outra menina. Ela montou todo o manual, a gente nem pediu. E ela foi lá e montou tudo. E a gente foi e colocou lá no nosso grupo, né? Na verdade, foi o Fernando, porque ele fica mais em contato mais direto. Ele colocou, falou assim: olha aqui, gente, o manual, que é a Fernandinha, ele chama ela de Fernandinha. É engraçado que da empresa tem o Fernando, contador, e a Fernanda, que é bacharel em contabilidade, né? E tem a Aline Paiva e tem eu que sou a Aline. Tá faltando só alguém para fazer o match com o Fred agora. Mas tem também uma outra menina, a Tatiane também. A Tatiane trabalha para a gente só quando a gente quer fazer abertura de empresa, aí tinha o processo, ela faz, só que ela está aqui nos Estados Unidos, ela não está no Brasil. Mas assim, a Fernanda, ela montou aquilo do nada. Então, assim, o que que a gente fez, né? Logo que a gente pôde dar um bônus, a gente foi lá e deu um bônus para ela. Por quê? Ela merece aquele bônus. Meritocracia. Quando a gente for contratar outra pessoa, já está pronto para poder treinar outra pessoa. Ela já montou o material. Então, assim, ela facilitou o caminho, ela criou um negócio que a gente nem pediu. Então, assim, a gente tem que recompensar a pessoa por isso, né? Porque se a pessoa faz sem pedir, você nem tá nem aí, obrigado, valeu, e não recompensa, né? De alguma forma a gente tem que recompensar. E existem várias formas, né? Não é só com bônus, mas pode ser também como funcionário do mês, né? Tem várias formas da gente fazer a meritocracia na empresa. Então, assim, honestidade, a gente sempre busca ser honesto, sempre quando eu vou falar, quando a gente vai conversar com as pessoas, quando vai explicar, sempre com honestidade, né? Com verdade né, sendo humildes também, reconhecer, né, quando erra e, né, ter comprometimento com aquilo que a gente faz, ser justos, né? A gente é justo quando acontece alguma coisa, a gente sempre traz para esse lado da justiça. Então, assim, isso aqui está no nosso quadro que fica na nossa sala lá no escritório. Então, a nossa missão, visão e valores está no quadro, para a gente poder olhar para isso aqui todo dia. E, e é isso que eu queria, né, um ponto que eu queria trazer para vocês, tá? Talvez, né, eu não sei, o ideal, na verdade, é que quando a gente, antes de começar a empresa, o ideal é a gente já montar a missão, visão e valores. Mas na prática, nem sempre é assim. Na prática, muitas vezes a gente aprende isso depois que a empresa está rodando. Tudo bem, você vai montar, mas de acordo com que você vai viver na realidade da empresa, talvez pode acontecer alguma coisa que você de tempo em tempo vai ter que mudar alguma coisa, porque uma empresa ela não as leis que regem a empresa, né, não estão escritas em pedra. Então é como vocês estão vendo aqui na vida real, né? O que acontece ali na Hubs. E aí, logo depois, a gente fez um exercício com uma pessoa
uma pessoa bem assim legal do marketing lá no Brasil. Ele faz um exercício para a gente poder descobrir o nome da empresa. Então a gente descobriu que ia ser Hubs, aí achou que o nosso, né, a gente conseguiu um domínio aqui da empresa, né, para fazer o website. Aqui a gente montando também outras partes do nosso planejamento estratégico, os parcerias que a gente queria fazer, atividade-chave. Então, tudo isso aqui foram coisas que a gente foi, os recursos, tá? Os canais que a gente queria usar. Isso aqui foi tudo um brainstorming que a gente foi criando para poder começar hubs e para poder usar dentro da empresa. Então, assim, implementando realmente essa nossa cultura, né, que está indo, só que com o tempo, né, a gente está tendo que moldar para ficar cada vez mais parecido com a gente, tá? Então, gente, está aqui o que eu queria mostrar para vocês, assim, na prática, né, o que que é implantar a cultura e como a gente tem implantado a cultura na Hubs, como a gente tem feito, né? E eu queria deixar aqui agora o espaço aberto para a gente poder, se vocês têm alguma dúvida com relação à cultura da empresa, se vocês têm alguma coisa aqui que vocês querem também acrescentar. Lene, lembrei quando a gente sentou para fazer a da comunidade também. Isso, Foi a primeira coisa que a gente fez antes de até abrir, antes de, né, contratar a Trícia para fazer o logo, né? Foi a primeira coisa, gente. Qual a nossa missão, visão e valores, né? isso mesmo. E foi tão interessante porque a gente montou tudo isso, a gente fez aquele brainstorm, montou tudo, né? E depois, quando a Trícia precisou da informação para poder criar o nosso logo, a gente já tinha tudo pronto, a gente só mandou o arquivo para ela, ela conseguiu entender tudo que estava na mente da gente. Até facilita o trabalho para criar a nossa marca, né? E a nossa marca Sim, ficou assim maravilhosa. Eu sou apaixonada com a marca da sim, comunidade das Alins, porque tem tudo a ver com a gente. É os sim. dois As ali, né? Que é o meu A, o A da Aline. E se vocês prestarem atenção, tem um Ezinho assim de lado, que é o peixe, né? Que é o símbolo do peixe, do cristianismo, que mostra ali a nossa fé, né? Aquilo que a gente acredita. Então, assim, e tudo isso foi, né? A Trícia foi montando tudo isso, tirando do que a gente tinha criado da nossa cultura, da missão, visão e valores da comunidade das Alines. Bem lembrada, Isso. Aline. Isso. E se, né, você for contratar um serviço de marketing que não te pergunte qual que é a sua missão, visão e valor, né, é sinônimo de que ele vai fazer, né, um trabalho mais básico, mais raso, não vai estar trazendo o teu diferencial, né, no teu marketing. Gente, oportunidade de pergunta, se alguém tiver alguma pergunta. A Rose abriu o microfone. Fala, Rose. Tá aberto o teu microfone, eu pensei que você tinha aberto. Vixe, fechou tudo. Sorry. Não. Não, agora não consigo me lembrar de nenhuma pergunta, não, mas eu já trabalhei nesses documentos que, como vocês já tinham falado, já tenho eles prontos e depois eu vou mandar para a senhora ver. Ah, estou às ordens, lá na comunidade. Sim, sim, Rita. Não, maravilha, minha linda. E como você se sentiu, Rose, uma vez que você colocou ali no papel que você tinha ali no coração, em termos da sua empresa? Ô, Aline, é incrível que fica mais claro para você falar para o seu cliente o que que você está querendo vender, né? Ótimo. Porque fica bem mais claro, porque o que eu percebo com esse trabalho é que a gente leva. Eu sei que é comum, todas as empresas usam peace of mind, right? Mas a gente leva mesmo paz para as famílias, a gente leva uma certeza de que ele não vai precisar se preocupar com nada, que a gente está ali para cuidar daquilo. Confiança, né? Então, fica muito mais fácil de você passar para o seu cliente o que você entrega. Maravilha, excelente ponto. Igual você falou também, né, Aline, ser íntegro, né, com aquilo que vai entregar, né? Igual você citou o exemplo, né? A gente Uhum. não pode, porque eu quero muito uma coisa, eu não posso falar que essa é a que esses são os meus valores, mas se eu não tenho essa característica em mim, né? Então a gente tem que, por isso que é importante, igual no meu caso, que é sociedade, uma empresa de sociedade, por isso que é importante cada pessoa falar aquilo que é importante para ele. A gente junta os valores de todo mundo
para poder, porque a empresa somos nós, né? A empresa são os quatro sócios, né? Por isso é que a gente tem que mudar muitas coisas ali. Talvez vai acrescentar valor, vai mudar alguma palavra por outra, que vai talvez bater mais com a Janaína, com o Fernando, porque eles não contribuíram, né? Aquilo ali ainda é o que a gente criou antes de criar hubs. Então, por isso que a gente sentiu também o desejo de mudar. E com certeza vai ser algo que vai estar de acordo com, vai vir de acordo com o nosso coração, né? Com aquilo que a gente realmente é, sendo íntegro, né? Porque a gente vai conseguir entregar aquilo que a gente é íntegro, tem integridade para poder entregar, né? Isso, eu Exato. coloquei ali no chat que eu aprendi sobre meritocracia com a Hubs, porque quando eu passei por a consultoria, né, com o Fred, nossa, foi a primeira coisa que ele me falou, né? Então, tipo, é algo claro, né? Que vocês não só acreditam, são, mas vocês entregam também, né? Então, é isso que a gente tem que ter dentro da nossa empresa. E é um exercício, ó, um atendimento com o cliente ficou explícito um dos valores da empresa. Então, da mesma forma, quando a gente está dentro da casa do cliente, tem que estar explícito os nossos valores ali, né? Então, não é algo que é só para ficar bonitinho, só para check a box, né? É algo que realmente faz a diferença na empresa da gente. Isso, hoje a gente estava até fazendo a live com a Jéssica, e ela até comentou isso também, né? Porque um dos valores dela é limpar com amor, é levar amor nas casas. E ela estava compartilhando hoje, né? Com um cliente, né? Que estava difícil para poder, para as pessoas fazerem com amor, porque tem que ter paciência, né? Com o cliente, né? Mas ela foi. Não, a gente tem que fazer assim, é assim. A gente tem que ter amor, tem que ter paciência e tudo mais. E acabou que ela teve um bom resultado no final, né? Que o cliente acabou indicando outro cliente, e a pessoa, quem foi indicado até falou assim que se ele gostou, se esse cliente gostou, é porque vocês realmente são bons, né? Então, assim, valeu a pena ela firmar ali naquele valor que ela tinha de entregar uma limpeza, mas também fazer com amor ali, né? Tendo paciência, respeitando a outra pessoa. Vocês sabem que é interessante você perceber que o seu cliente entende o que você está dizendo. Uma vez eu precisei de uma referência de um cliente meu, um dos meus melhores clientes, e ele usou as palavras que definem. Ele usou trustworthy, não só ele, como outros, quando eu usei o Tantec e pedi para as pessoas darem referências. Eles usam muito essa palavra, trustworthy, e hard work. Então, ok, passa o que eu tô querendo, que realmente eu tô querendo dizer. Então, eles entendem isso e é super importante. Coisas que eu nem sabia, fiquei sabendo porque vocês disseram. Isso é a minha visão. Ah, ok. Nossa, isso é demais. Isso é um ótimo ponto, Rose, Uhum. porque eu vejo assim, quem falou lá que quer levar clareza foi eu, né? Então, esse valor foi eu que coloquei lá, então por isso está na missão e tudo mais. Uhum. E quando eu recebo algum depoimento, alguma coisa, né, ali, a gente acaba de dar aula e o pessoal comenta alguma coisa ali, geralmente o pessoal me elogia dessa forma, falando que quando eu ensinei, conseguiu entender melhor, que conseguiu ter mais clareza. Então, assim, isso mostra que realmente eu estou cumprindo o que eu tenho que cumprir, estou fazendo o que eu tenho que fazer, levando aquilo que eu acredito. Né? Então, assim, é muito interessante o que você falou, porque realmente, quando as pessoas que você serve começam a falar as palavras que estão lá, né, nos seus valores, é porque você realmente está entregando aquilo. E você pode ter certeza que está no caminho certo. Exato. Exatamente. Sementinha, né, gente? Quando a gente desenvolve tudo isso dentro da empresa, é uma semente. E quando a gente pratica, quando a gente gerencia, gera frutos, gera resultados, né? E o fruto não pode ser diferente, né, da semente proposta para aquele fruto, né? Não tem como. A gente é bíblico, a questão de plantar e colher, e é algo que não tem, não, ninguém foge dessa regra, né? Ninguém é exceção dessa regra, crendo ou não no Senhor, crendo ou não na palavra de Deus, é uma lei física, né? Não tem como fugir dessa regra. Mas é isso, gente. Obrigada pela presença de vocês. Mais alguma coisa, Aline, você gostaria de acrescentar? Não, Aline, é isso mesmo. E eu quero só agradecer a cada um de vocês por estarem com a gente aqui, mais um aulão.
E marquem na agenda de vocês, né? A próxima quinzena a gente tem mais aulão e eu quero fazer um desafio para cada um de vocês aqui, né? No nosso próximo aulão, nem sei qual vai ser o tema ainda, né, Aline? A gente tem que sentar depois para poder acertar Tá. refazer a nossa agenda, né, de entrega, que a gente está com vários planos aqui bem legais. O negócio está faltando é tempo eu e a Aline sentar, porque quando a gente senta, sai tanta ideia boa, né, Aline? Mas daqui, né, uma quinzena a gente já vai estar aqui de novo. Então, o desafio é, cada um de vocês aí, chame alguém que tá, pode ser alguém do grupo mesmo, marca alguém lá no grupo e fala assim, olha, gente, vamos para aula, né? Vamos cada um de nós que estamos aqui chamar alguém que está lá, né? Tem 74 pessoas lá e pessoas que falam que querem participar, mas às vezes tem alguma resistência, sabe? Essa Isso. resistência para crescer. E isso é, então, assim, a gente, como nós somos uma comunidade que ajuda uns aos outros, eu também vou chamar alguém lá, a Aline Bramat vai chamar, cada um de nós, vamos chamar para o próximo aula, vamos marcar alguém, vamos falar, fulano, ou então 3 pessoas ali, e vamos falar, fulano, ó, tô te esperando na aula hoje, hein? E Isso. vamos fazer esse movimento aí, porque uma aula dessa é muito importante. Eu sei que está gravada, mas ao vivo não tem nada melhor do que ao vivo aqui, né? Para a gente conversar e tirar dúvidas e tudo mais. Exato. Vamos todo mundo juntos, né? Essa é a Isso aí. proposta. Então tá, muito obrigada a todos vocês e tchauzinho, gente. Até Boa mais. noite. Tchau, Boa tchau. noite. Tchau.